Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, povo de Deus. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, você que está aí na sua casa. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos vocês também que estão aqui no Rincão do Meu Senhor. Bom dia, meus irmãos do Ministério de Música Canção Nova. Quero me apresentar brevemente a vocês. Meu nome é Ederson José. Sou natural da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Estou na comunidade Canção Nova há 10 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Sou casado, né? Sou pai, esposo, tenho uma filha, Maria Luísa, que está aí embaixo, aí, perto de vocês vão ver aí, junto com a minha esposa Érica. E pela graça de Deus, pela providência, eu nasci no dia 25 de março, mês de São José, e no dia da anunciação de Nossa Senhora, que é solenidade. Tenho o nome de José. Me casei no ano de 2021, ano de São José, estabelecido pelo nosso querido Papa Francisco. A Maria Luísa nasceu no dia 3 de março, mês de São José, e foi batizada no dia 1º de maio, dia de São José Operário. Então, vocês percebam que São José ele está encarnado na minha história, por providência, né? E graças a Deus, quando eu entrei na comunidade Canção Nova, no ano de 2012, eu fui descobrindo essa devoção, né? E hoje é muito mais que uma devoção, é uma necessidade. Eu acredito que a igreja ela vai precisar muito ainda da intercessão de São José. Ele que é o terror dos demônios, ele que é o guardião das famílias, todos sabem, pode pegar a pessoa mais desatualizada no mundo, ela sabe hoje que nós vivemos tempos difíceis. Hoje existe um caos moral que se instalou hoje neste mundo, e hoje é muito mais que uma intercessão de São José, é uma intervenção. É uma necessidade de todo homem, de toda mulher, se aproximar de São José. Não é moda, não é algo assim que veio, que vai passar, não. São José sempre esteve na história da Sagrada Família. Vemos aqui nessa imagem o menino Jesus de um lado e um lírio na mão. São José é aquele homem que se ocupa das coisas de Deus, é um homem ocupado. Que nesse dia você também possa se ocupar das coisas de Deus na Canção Nova. Que você não passe aqui somente por passar. Você pode tirar sua foto, você pode ir no santuário, tirar a foto do mosaico lá do Pai das Misericórdias. Mas passe aqui nessa quinta-feira de adoração também e reze. Passe para rezar pela sua família, por você, pela sua conversão. Talvez é uma graça de Deus que você precisa hoje. Então hoje é o dia, quinta-feira de adoração é a providência de Deus na sua vida. E São José, ele foi a primeira pessoa a ouvir a Virgem Maria. Quem acha que a pessoa que se aproxima de São José, tem São José como devoto, não tem Virgem Maria como devoção, pelo contrário. Muito mais que se aproximar da Virgem Maria como devoção, também é uma necessidade. Mas São José nos aponta a Virgem Maria. E esse ano eu tive a graça de escrever esse livro, A Paternidade de São José, e eu quero partilhar com vocês um pouco nesta manhã de quinta-feira, e quero trazer a paternidade de São José. E eu escrevo nesse livro, diz assim, um trecho: feliz o homem que ouve a voz de Deus através de uma mulher. São José soube ouvir a voz de Deus através da Virgem Maria. Por isso que ele é aquele que aponta a Virgem Maria como nossa mãe. Eu pedi para a Rogerinha iniciar com esta música. Essa música, todos sabem, é do Eugênio Jorge, né? Um grande homem de Deus, também grande devoto de São José. E essa música, ela já é bem, né, conhecida, antiga. Eu sempre ouvi essa música, mas essa música, infelizmente, ela muitas vezes é só usada
né? A Juliana sabe bem disso, que ela é musicista, ela canta nos casamentos. Só lembro de São José quando vão entrar com essa música no casamento. Ah, qual música você vai entrar no casamento? Ah, de São José. Eu tão simples. E às vezes a pessoa entra lá, né? Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas eu também me coloco como uma dessas pessoas, mas depois que eu fui fazendo um processo profundo, através da intercessão de São José, eu fui entendendo que essa música e fui compreendendo também que essa música, ela nos inspira muitas coisas, principalmente você que é pai, a paternidade de São José. Muito interessante. E eu fui rezando com a música, porque a música, ela precisa rezar, não é somente cantar, né? A gente precisa rezar com as músicas. Acredito que a Rogerinha, todas as composições dela, é uma oração, porque a música é uma oração, a gente precisa rezar. E eu fui rezando com essa música, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro nada mais. Eu sou escravo de suas promessas, feito para amar até um fim. E aquilo caiu no meu coração tão forte, feito para amar até o fim. Todo sacerdote, quando ele é ordenado, ele precisa ter um lema. Ele escolhe um lema. Assim como o nosso querido pai fundador, também é pai, falando de paternidade, não tem como lembrar do Padre Jonas. Ele escolheu um lema na sua vida e, de fato, ele viveu aquele lema. Com todo suor, lágrima e tempo, né? Que é feito tudo para todos. E você olhando esta frase, que é de São Paulo, o apóstolo Paulo, você vê que é o Padre Jonas. Feito tudo para todos. O Padre Jonas foi feito tudo para todos. O Padre Jonas é de todos, não é de algumas pessoas. Não é somente da comunidade de Canção Nova. O Padre Jonas é da igreja toda. E quando eu peguei esta frase, caiu no meu coração, feito tudo para todos, eu falei, esse é o lema paternal de São José. Feito para amar até o fim. E o que é o fim? A eternidade. A vocação do homem, o matrimônio, aquele que é chamado ao matrimônio, ele é feito para amar até o fim. A paternidade do homem é feito para amar até o fim, até a eternidade. Até o fim. E nesse livro, eu também trago aqui um pouco do meu testemunho, da minha experiência, mas existe uma oração, acho que é conhecida por poucos. Sabemos que existem muitas orações relacionadas a São José. Mas eu descobri uma oração quando eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha ganhado uma Bíblia da Ave Maria, tradução da Ave Maria, e nessa contracapa da Bíblia tinha muitas orações. Oração do Espírito Santo, oração à Virgem Maria. Mas quando eu olhei aquela oração dedicada a São José, aquela oração, ela me atingiu de cheio. E desde que eu conheci esta oração, tenho hoje 40 anos, eu faço essa oração todos os dias, porque esta oração também define o papel de São José para nós. Define o papel de São José na Sagrada Família, como esposo, como pai. E também talvez vai te ajudar hoje, você que é pai, né? E você que é mulher, interceda também para o seu esposo. Mas você que é pai, talvez essa oração vai te ajudar. Qual é o seu papel dentro da sua família? Talvez você ache que o seu papel hoje é só manter a despensa cheia, é só ajudar a sua esposa financeiramente, talvez você tenha uma casa boa, um carro na sua garagem, mas é muito mais do que isso. E diz assim esta oração: São José, tu fostes a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra, sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus, que te chamou de pai, e a qual tu te entregaste totalmente tua vida, feita de trabalho e de silêncio. Me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade da fé.
7 dores e 7 alegrias resumem sua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. São José, tu fostes a árvore que não nasceu para dar frutos, nasceu para dar sombra. Sombra para Jesus e sombra para Maria. Fantástico, minha gente. Eu acho isso tão forte. Você imagina uma árvore cheia de fruto. Esta árvore é Jesus. A raiz desta árvore é Jesus. O fruto mais belo desta árvore é a Virgem Maria. E São José é aquela simples sombra. E o seu papel de pai é justamente isso. O seu papel de esposo é ser sombra para a sua família. Às vezes a gente acha que a coisa mais significante de uma árvore é a sombra. Mas quando a gente quer se esconder do sol, quando a gente quer guardar o nosso carro, né? Principalmente quem tem um carro velhinho, quer colocar debaixo de uma sombra e não tem árvore. Então, esta árvore, esta sombra, nós homens somos chamados a ser dentro de casa para os nossos filhos e a nossa esposa. E este livro, como todos sabem, todo livro, quando a gente escreve, a gente procura uma pessoa para escrever o prefácio do livro, né? Uma pessoa que possa ali falar assim, olha, eu atesto, eu recomendo, esse livro você pode comprar. E eu queria escolher uma pessoa dentro da comunidade de Canção Nova, que é uma partilha, para fazer o prefácio, né? Essa dedicatória, né? Essa introdução. E eu fui rezando, falei, meu Deus, quem que eu escolho? E veio no meu coração chamar o padre José Augusto. E por providência também tem o nome de José. E o padre, como todos sabem, ele é muito catequético, né? E ele também é uma das pessoas que eu bebo muito das homilias dele. Ele que sempre, nas direções espirituais, ele sempre fala, pegue em São José as virtudes necessárias para você se chegar ao céu. Você também talvez não seja devoto de São José, seja devoto de Padre Pio, outro santo, mas pega esse santo, esse modelo de santidade e sugue o máximo dele, as virtudes necessárias para você se chegar ao céu. Muitas vezes a gente fala, você é devoto de qual santa? Ah, Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá, sei o quê. Tudo bem, a gente pode ter muitos amigos no céu, mas a gente precisa pegar aquela pessoa, aquele santo, aproximar dele e buscar nele esta referência, essa pessoa segura. O catecismo fala que o santo é essa pessoa segura que você pode confiar e seguir essa pessoa, porque essa pessoa nos leva até Jesus. Então, eu pedi para o padre José Augusto, vendo no meu coração, fui falar com ele, padre, eu estou escrevendo um livro, depois de muito tempo, Deus está me pedindo, e eu queria que o senhor escrevesse o prefácio. Aí ele pegou, tudo bem, me dá o livro, que eu vou ler primeiro, é lógico. Ele não vai colocar o prefácio sem ler. E ele leu o livro e colocou a dedicatória, né? Colocou o prefácio. Mas ele me exortou em uma coisa, somente uma coisa. E eu achei aquilo, no momento, eu não entendi. Mas depois, com o tempo, veio no meu coração o que o padre José Augusto queria dizer para mim. Ele falou assim, meu filho, todas as vezes que você for falar de São José, você tem que mencionar que São José é esposo e pai. Todas as vezes que for falar de São José. Não tem como você falar só da paternidade de São José. Você tem que falar do esposo que ele foi para a Virgem Maria. Mas aquilo para mim, tudo bem, padre. Então eu vou fazer essa alteração, eu vou colocando ali São José, pai, esposo. Mas ali é simples, né? Mas muito catequético. Depois eu fui entendendo. Foi caindo no meu coração. Nós estamos em tempos de redes sociais, né? Acho que todo mundo aqui, a maioria das pessoas tem. A minha esposa não tem. Acho que ela é uma pessoa dentro da pesquisa aí, acho que ela sobre, como que eu posso dizer?
é diferente, né? Uma pessoa que não tem rede social. A palavra não veio aqui, mas enfim. Mas é uma pessoa diferente, que quase todo mundo tem, né? E às vezes eu falo assim, meu Deus, minha esposa não tem rede social, porque ela não gosta. Né? Mas enfim, hoje na rede social, se você pegar, todo mundo traz lá um perfil, né? Você tem rede social, você põe o seu nome, né? Vamos imaginar São José, fictício aqui. São José escrevendo uma conta no Instagram. São José vai lá, né? Fez uma conta no Instagram. Ele coloca lá, meu nome é São José. Eu fugi de Herodes, fugi para o Egito. Eu sou um homem silencioso. Eu sou um homem trabalhador. E começa a colocar todas as suas características, né? Todo o seu potencial, toda a sua aptidão. Mas assim, está faltando algo aí. Pai, esposo, desculpa, é o itinerário, né? Primeiro, esposo e pai. E às vezes você tem, é simples, né? Estou trazendo isso para você para também te desinstalar nesse sentido. Talvez você tenha uma rede social, você colocou tudo lá que você faz. Os seus cursos, você é professor, você fala inglês, fala espanhol, fala aramaico, fala italiano, não sei o quê, não sei o quê. Já viajei em vários países, mas ali não tem se você é casado ou não. Você não é isso. E às vezes você é casado e tem filhos, e você não coloca que é o principal para trazer aquilo que é seu, é um valor, algo sagrado, porque a paternidade e também o sacramento do matrimônio é algo sagrado. Talvez você tirou aquilo, nem por maldade, mas não tem necessidade de colocar isso não. E é tão bonito quando você vê principalmente os influencers católicos, né, um pessoal assim, que é da nossa igreja, quando eles colocam no seu perfil esposo e pai. Às vezes não coloca nem quantos livros escreveu. Às vezes a pessoa tem mais de 30 livros, mas ele fala, não tem necessidade de colocar isso, eu quero dizer que eu sou esposo e pai. É simples, né, minha gente? Mas eu fui entendendo o que o padre José Augusto estava dizendo. São José é esposo e pai. E nós estamos na Canção Nova, e Padre Jonas fala que a Canção Nova é a casa de Maria. Mas se a Canção Nova é a casa de Maria, Nossa Senhora é casada, ela é esposa, é a casa de São José. Na casa de formação da Canção Nova, lá em Queluz, uma cidade próxima à Cachoeira, existe uma plaquinha, tem duas plaquinhas. Eu sou bem detalhista, eu passo por aquela casa, eu vi aquelas duas plaquinhas. A casa de Maria também é casa de São José. Vocês estão na casa de Maria, mas também estão na casa de São José, porque Nossa Senhora é casada, Nossa Senhora não é mãe solteira. Então, a Canção Nova, ela tem um pai e também tem uma mãe. Então, vocês estão na casa de Nazaré. Então, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para a família de Nazaré. Nos bastidores, eu estava falando com a Rogerinha, né? Da mansidão ali, a gente estava conversando ali, um assunto informal. E a gente estava falando, eu falei, Rogerinha, o quanto São José, ele está me dando mansidão. Ainda falei para a Rogerinha, né, Rogerinha? Que a mansidão, ela é prisão dos demônios. Uma pessoa que vive a mansidão, ela aprisiona os demônios. E ela me trouxe uma outra frase que eu achei interessante, que a mansidão, Espírito Santo, a mansidão é o aposento do Espírito Santo. Interessante. E na ladainha de São José fala que São José é o espelho de paciência. E quanto São José está me dando essa paciência, essa mansidão? Eu sou sanguíneo, eu também sou melancólico, então o sanguíneo é agitado, né? Então, assim, uma vida comunitária nem sempre se destaca as nossas virtudes, e sim os nossos limites. Vocês que nos veem pela televisão, né? Eu não com tanta frequência, mas vê a Rogerinha, vê a Juliana, os demais. Às vezes você vê muitas vezes as virtudes, mas também existem os limites. Mas esses limites a gente trabalha para que sejam convertidos.
O que é a intercessão de um santo quando a gente pede? Para que ele ajude naquela sua limitação, naquele seu pecado, naquela sua fragilidade, para que ele conceda uma virtude. Interessante que São José é muito conhecido pela virtude do silêncio, mas essa virtude do silêncio vem da mansidão que ele traz no coração. E não é um silêncio de omissão, aquele homem que fica quieto, abaixa a cabeça para tudo. Não. E quantas vezes, gente, na simplicidade, porque São José é simples, mas é profundo, naquela situação que acontece comigo dentro do trabalho, dentro de casa, que a resposta está na ponta da língua, eu fecho os olhos, eu falo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E aí completo, ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. E o quanto São José ele tem me ajudado a me configurar com Jesus, porque o papel de todo santo de devoção é justamente isso, é nos levar para Jesus. Ele não nos traz para Ele, para ficar nele, não. O santo de devoção, o seu santo de devoção, no meu caso, São José, ele precisa me levar para Jesus, ele precisa me fazer uma pessoa melhor. Ele precisa que eu busque as virtudes, seja um homem virtuoso. E Padre Jonas, ele sempre nos incentivou a buscar a devoção aos santos da igreja. Padre Jonas traz um carinho todo especial por Dom Bosco. Se você vê Padre Jonas, é ver Dom Bosco, é a mesma coisa. E é interessante que cada santo de devoção traz uma face de Jesus. São Francisco de Assis traz a pobreza de Cristo. Madre Teresa de Calcutá traz a caridade de Cristo. E São José nos traz a paternidade de Deus. Alguns santos dizem que São José é a sombra do Pai. Quando Jesus olhava para São José, via a sombra de Deus. Não via Deus, mas via a sombra de Deus sobre ele. Coloca a mão no seu coração. Repete comigo, São José, me ajude a ser um homem, uma mulher de Deus. Me ensine a buscar as virtudes necessárias para chegar ao céu. Dai-me a graça, São José, de ser um homem e uma mulher pura nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. São José, valei-nos. Falando um pouco mais da paternidade de São José, uma paternidade espiritual, tem a paternidade biológica, né? Nós que somos pais, geramos nossos filhos, e a paternidade de São José é uma paternidade adotiva, uma paternidade espiritual. E eu quero trazer aqui no Antigo Testamento sobre um pouco dessa visão da paternidade. No Antigo e no Novo Testamento temos muitas histórias que Deus, ele fala com o povo de Deus através da sua paternidade. E o catecismo fala que ninguém é pai como Deus é. Ninguém é pai como Deus é. Nem São José é pai como Deus é. A paternidade de Deus, ela é intocável. E tem um livro que eu li sobre a crise da paternidade, fala que muitos filhos,
Eles não se aproximam de Deus por conta da paternidade biológica. O pai biológico, a experiência que o filho faz com o pai biológico, por falta de testemunho, por falta de virtude, por falta de conversão, ele, quando fala do nome, paternidade, o filho já tem receio, porque liga a paternidade biológica com a paternidade de Deus. Aí acha assim, inconscientemente, o que meu pai fez comigo, Deus Pai pode fazer comigo. Parece engraçado, parece que... Mas, de fato, é. Esse livro da crise da paternidade fala justamente isso. Mas quando um pai biológico, ele busca a Deus, ele busca a conversão, ele busca as virtudes, ele busca ser uma pessoa melhor, o filho que o vê, ele fala, eu quero ser como meu pai. Meu pai também é José Francisco. Meu pai é pedreiro, sua profissão. E assim, meu pai não foi a melhor pessoa do mundo, mas também não foi a pior. Ele me deu aquilo que ele tinha. E eu aceitei e aceito. Como diz aqui, ninguém é pai como Deus é. Então também não posso pôr esse fardo na paternidade do meu pai. Querer que ele se aproxime da paternidade de Deus, porque só Deus é pai. O Padre Jonas fala que se nós somos pais, é graças a Deus. É a graça de Deus. Só podemos ser chamados de pai, você que é pai, e você que é mãe também, porque é graça de Deus. O catecismo fala também que o filho é um dom de Deus, não é um direito do homem. Você que hoje que é casado e não consegue gerar filhos por alguma situação, você também pode ser uma mãe espiritual, um pai espiritual, ou até mesmo você pode adotar um filho. E essa paternidade, essa maternidade não se restringe apenas nesse biológico, mas nesse espiritual. Então eu quero trazer para vocês essa passagem, quero que você preste atenção para você entender um pouco sobre essa paternidade na vida do homem. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 até o 9. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode anotar. Você que está na sua casa, anota aí, depois você lê. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 8. Preste atenção. Aqui fala sobre Israel. Israel estava pedindo um rei. Israel estava cansado de ser guiado pelas mãos de Deus, pela paternidade de Deus. Estavam cansados. Eles foram atrás do profeta Samuel, e o profeta Samuel, essa figura paterna, espiritual, também na vida, foi na vida de Davi, na vida de Saul, do rei Saul. Quero trazer aqui rapidamente. Mas eles estavam cansados e foram até o profeta Samuel. E diz assim: quando envelheceu Samuel, constituiu seus filhos juízes em Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias. Atuavam como juízes em Bersabeia. Não seguiam, porém, os caminhos de Samuel, mas, orientando-se pela ganância, aceitavam suborno e infringiam o direito. Todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. Disseram-lhe: olha, tu estás velho e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso, estabelece sobre nós um rei, para que nos governe, como se faz como todos os povos. Samuel se desgostou quando lhe disseram: dai-nos um rei para que nos governe. E invocou o Senhor. O Senhor disse a Samuel: atende tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim, para que eu não reine mais sobre eles.
fazem o que sempre fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e serviram a outros deuses, assim procedem contigo. Atende-os, mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. A partir de então, o povo de Israel rejeita a paternidade de Deus. E surge a figura do profeta Samuel. O profeta Samuel precisa agora escolher um rei para Israel. E quem esse profeta escolhe? Esse profeta, sabemos que ele exerce, de alguma forma, essa paternidade espiritual na vida de Israel, na vida do povo de Deus. E o profeta Samuel escolhe Saul, o rei Saul. Mas com o tempo, Saul também rejeita a paternidade de Deus. Começa a fazer coisas da sua cabeça. Existe uma expressão que eu acho forte no Antigo Testamento, que diz que Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul. Você imagina Deus te rejeitando? Porque você, muitas vezes, foge daquilo que você precisa fazer, você foge dos desígnios de Deus. E como Deus rejeitou Saul, rejeitou o reinado de Saul, Deus agora precisa também escolher outro rei, pelas mãos da paternidade do profeta Samuel. E Samuel vai à casa de Jessé, o pai de Davi. E ali ele chama todos os filhos, todo mundo conhece a passagem, chama todos os filhos para verificar ali se o futuro rei de Israel estava ali. Jessé olha todos os irmãos de Davi e fala assim, não é nenhum destes. Tem mais algum? O próprio pai biológico de Davi não trouxe Davi à presença do profeta. Às vezes até esta paternidade biológica, ela é rejeitada. Mas surge a paternidade espiritual. Todo esse itinerário para chegar aqui em São José. Mas aí ele procura. E aí fala assim, você tem mais algum filho? Ah, tem mais um, o caçula. Ele está ali cuidando do rebanho. Então chama ele aqui. E eu assisti um filme muito antigo sobre essa escolha do profeta Samuel na vida de Davi. Um filme muito antigo. Porque às vezes a gente lê uma passagem bíblica, muitas vezes a gente não tem essa memória afetiva, a gente não lembra, a gente esquece. E foi muito interessante quando o profeta entra no filme, o profeta Samuel entra na casa de Jessé, na casa de Davi, o Jessé, pai de Davi, chama Davi, o profeta começa a chorar, cai em lágrimas. E eu nunca imaginei, porque fala aqui que o profeta entra, pede para chamar Davi e fala, é este. Mas no filme o profeta chora, porque vê ali o novo rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Mas também todos conhecem a passagem, Davi pisou na bola também, ao cair em adultério com a esposa de Urias, Betsabé. O profeta Samuel morre, vem um outro profeta, outro pai espiritual, o profeta Natã. E aí, o profeta Natã, após Davi ter caído em pecado, ele chama Davi no cantinho, vem cá meu filho espiritual, eu preciso ter uma palavrinha com você. E ali ele começa a contar uma história. Mas essa história estava falando dele. Deus te deu um homem, muitas ovelhas, e aquele homem roubou as ovelhas que aquele homem tinha, a única que ele tinha, foi contando umas historinhas, mas falando do pecado dele. O pecado de Davi. E Davi fala assim, o profeta Natã, e aí Davi? O que você achou dessa história? Estava falando dele ter caído em pecado com Betsabé. Falou assim, o homem que fez isso merece a morte. Davi falou. O profeta Natã põe a mão no olho de Davi e fala, você é esse homem.
Então, a figura paterna é aquela também que nos exorta, que nos leva para Deus. Vivemos uma geração de mimimi, né? Para você ver, dificilmente alguém tem uma direção espiritual, dificilmente alguém procura um padre como diretor espiritual, porque a primeira verdade que o padre fala, aquela pessoa já desiste. E foi muito bonito a paternidade do profeta Natan na vida de Davi, que ele colocou a mão na cara de Davi e falou: você é esse homem, seu safado, cachorro. Ainda você colocou Urias na frente da batalha e Urias morreu pelo seu pecado. E tudo esse itinerário que eu fui trazendo da paternidade para chegar na paternidade de São José. Agora, Deus já não manda os profetas. Deus agora, Ele quer ter uma escolha. Ele quer dar um pai para seu filho Jesus. Escolhe São José, um simples carpinteiro e nada mais. Eu convido você, pode se levantar. Olhe para essa simples imagem. Nas mãos de São José está Jesus e um lírio. O lírio representa a pureza. O homem sem pureza, ele não consegue viver a vontade de Deus. E quando tira esse lírio da mão do homem, o homem vive o pecado mortal, o pecado venial. Ele se desfigura. E nesse outro lado está Jesus. Um homem que se ocupa da paternidade. Eu te convido você a se ocupar da sua paternidade. Talvez você não tenha filho, mas você pode exercer na vida de alguém esta paternidade. E nas mãos de Jesus está um globo, que significa Deus tem comando sobre o mundo. É Ele que é o dono do mundo. E vamos pedir agora, neste momento, a intercessão de São José. Peça agora também a intercessão de São José sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele que é o terror dos demônios. Talvez você tenha falado assim: a minha família está do jeito que o diabo gosta, está do jeito que o diabo quer. Que você renuncie agora a todas essas palavras, esses pensamentos. A sua família não vai estar mais da forma que o diabo quer, mas a sua família vai estar do jeito que Deus quer, do jeito que Deus gosta. Peça agora pela sua família. Você que é homem, peça pela sua paternidade. Você que é mulher, peça pela sua maternidade. São José quer nos levar à Virgem Maria, ela que foi a mulher do sim. São José quer nos levar até o seu filho Jesus. É ele que fugiu para o Egito. É ele também que trouxe Jesus de volta a Nazaré. Ele fugiu, mas voltou. Talvez você tenha fugido e você não tenha voltado mais. Eu te convido você a voltar para a sua casa. Esta casa tem nome. Muitos conceitos de família estão sendo criados pelo mundo. Mas família tem nome, família de Nazaré. A família tem nome, família de Nazaré. Então consagre a sua casa, consagre os teus filhos. Você que é casado, talvez você que quer gerar filho, ainda te convido, você que está em casa, põe a mão no seu ventre. Espiritualmente, pega esse lírio de São José e põe no seu ventre e consagre esse ventre a São José. Como eu disse, o catecismo fala que a paternidade, a maternidade não é um direito do homem, mas é graça de Deus. Você não tem o direito de ter filhos, é graça de Deus. Então peça esta graça para São José. Não é o seu direito, é graça de Deus. Você que é pai, você que é mãe, é graça de Deus. Esse filho que está no seu ventre, esse filho que está no teu colo, é graça de Deus, não é mérito seu.
Você não pode dar nada para Deus. Somente Deus pode dar tudo para você. Então consagra, você que é a mulher do seu ventre. Consagra esse filho que já está aí. Mas também a sua vontade, o seu sonho de ser pai, o seu sonho de ser mãe. Peça agora para São José, para que ele leve ao teu filho Jesus. Porque ele é modelo de pai. Ele é guardião da Sagrada Família. Então peça pela sua família. Se na sua família sofre por algum tipo de vício, de pecado, peça agora também sobre a vida do teu filho. O pai também pode abençoar, assim como um padre, assim como um sacerdote. Quando o teu filho estiver dormindo, vai até ele e fala: filho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu te abençoo, meu filho. Você que é mãe, meu filho, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, meu filho. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Reza pelo seu filho. Talvez você tenha vergonha, talvez você não tenha facilidade quando ele estiver dormindo. Da mesma forma que eu faço com a Maria Luísa. Põe a mão sobre a cabeça do seu filho e peça. Peça a São José. Peça a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Peça agora, você que está aqui no rincão, você que está em casa. Eu até convido você que está em casa, se levanta desse sofá e reza agora, peça a intercessão de São José. Peça virtudes. Você que muitas vezes fica presa no seu temperamento, nos seus erros, até mesmo na sua falta de caráter. Peça agora a São José que ele modele com o rosto de Jesus, para que ele te conceda sabedoria. É isso que nós pedimos, São José, pela vossa intercessão, essa sabedoria que vem do alto. E leve até a Virgem Maria, São José, leve até Jesus os nossos pedidos, que seja feita a vontade de Deus. Amém.